E aí minha galera, bem-vindos ao nosso canal da Cabanis. Vamos falar um pouco sobre a criação do LSD, que foi sintetizada por Albert Hofmann na Suíça. E quando ela foi descoberta, Hofmann estava pesquisando as propriedades medicinais de um fungo chamado ergot, que é comumente conhecido como venenoso. E desses alcaloides que ele conseguiu extrair desses fungos, o de número 25, ele chamou de LSD 25. Na época, ele testou essa substância em ratos e não percebeu nenhum efeito. Mas, depois de 5 anos, ele estava ali trabalhando com a sintetização desses alcaloides e na parte de purificação, ele teve que parar seus estudos porque ele começou a sentir certos efeitos. E ele percebeu que essa substância que ele tinha purificado, o LSD-25, foi o responsável por esses efeitos. E como ele foi muito cuidadoso, ele percebeu que essa é uma substância muito poderosa, porque uma pequena quantidade foi responsável por criar visões e padrões e mandalas em sua mente. Isso foi na sexta-feira e durante o final de semana, ele pensando nessa experiência que ocorreu, acidentalmente, ele planejou a primeira experiência de LSD da história. Na segunda-feira, 16 de abril de 1943, o dia da bicicleta, ele estava em seu laboratório. Ele planejou uma experiência em seu laboratório com sua assistente Suzy Ramstein. E foi uma dosagem baseada nas substâncias mais poderosas que ele conhece. Então ele pegou 1 grama, dividiu em 1 milhão e tomou 200 unidades disso. 200 microgramas de LSD, que hoje em dia a gente sabe é uma dose média alta, que na época ele achava que ia ser uma dose baixa. E isso vai causar o desconforto que causou quando os efeitos começaram a subir e ficarem mais fortes. Ele percebeu que ele preferia estar em casa. Quando ele sentiu essa sensação de que ele poderia ter se intoxicado, sua assistente Suzy e ele foram para casa. No entanto, é época de guerra mundial na Europa. E assim, não podia pegar carros a gasolina, eles tiveram que usar bicicleta. É por isso que esse é o dia da bicicleta, que foi o dia em que, notoriamente, o Albert Hofmann e sua assistente Suzy pegaram suas bicicletas e foram para a casa do Hofmann durante a trip de LSD. Chegando lá, a trip atingiu o pico. Os móveis, a mobília de sua casa tomou formas assustadoras. As pessoas, como seus vizinhos, por exemplo, tinham feições maliciosas e distorcidas. Ele não gostou nada. Além disso, ele achou que ele tinha se intoxicado e ele se preocupou. Será que minha mulher, os meus filhos vão achar que eu fui descuidadoso em tomar essa substância? Porque eu tomei todos os cuidados necessários. Será que eles vão entender isso? Mas Suzy chamou o médico da família. Quando esse médico chegou e analisou Hofmann, viu que ele estava tudo bem. Nessa parte, quando o médico chegou, os efeitos mais fortes já tinham passado e o Hofmann já estava colocando o pé na realidade, com sua consciência normal, ainda com os efeitos, mas tinha um maior controle da experiência. E aí, quando o médico olhou para ele e viu que ele estava bem, só com as pupilas dilatadas, Hofmann começou a relaxar. E a partir daí, ele começou a gostar da experiência e achou até confortável. Depois desse dia, cada um dos membros do laboratório Sandoz, que é onde o Hofmann trabalhava, experimentaram o LSD pelo menos uma vez. Suzy experimentou 3 vezes. E depois, nesse dia que ela foi a primeira tripsitter, a primeira facilitadora de LSD na história e também a pessoa mais jovem a consumir LSD na história. E como se não bastasse, ela também tem um título da primeira mulher a ter uma trip de LSD, quando ela consumiu 100 microgramas e não pegou a bicicleta, ela foi mais esperta, ela foi para casa de tram. Ela foi no tram e sentou nesse tram, sentindo que as coisas, os pensamentos conectavam bem, as coisas fluíam bem, ela se sentia bem. Mas, quando ela olhava para o condutor, o seu nariz começava a se alongar, as pessoas no tram tinham uma experiência engraçada. E quando ela chegou em casa, ela aproveitou o seu dia como se estivesse tendo um dia abençoado. E ela descreve isso como uma boa trip. Suzy era uma pessoa que não foi para escola, porque na época as pessoas casavam muito cedo. Só que, no entanto, ela na Suíça ela conseguiu com 20 anos a licença de manusear os químicos. E ela começou a ser parte dessa equipe da Sandoz como assistente do Dr. Albert Hofmann. Assim,
ela estava no lugar perfeito para ser a ponta dessa descoberta psicodélica que serviu como um microscópio que permitiu que muitos psicólogos, cientistas conseguissem olhar para a mente humana de uma forma a entender as patologias e também o que motiva o ser humano, o que faz o humano entender o mundo melhor. E com essa nova ferramenta, a necessidade de estudo aumentou. E foi isso que aconteceu. Nessa época, muitos estudos aconteceram ao redor do LSD, mas também ao redor da psilocibina, dos cogumelos mágicos, e também da mescalina, que é o princípio ativo do peyote ou do San Pedro, o cacto psicodélico, que foi sintetizado bem antes do LSD e já fazia parte de pesquisas. Sendo assim, o laboratório da Sandoz, ele sintetizou esse LSD de uma forma industrial, criou um produto que chama Delicide e começou a disponibilizar para centros de pesquisa do mundo. Depois, quando os pesquisadores foram descobrindo outras substâncias, como o cogumelo mágico, eles foram mandando para o Hoffman, que se tornou um especialista em substâncias psicodélicas, em como explorar esse mundo psicodélico, e também como sintetizar e comercializar essas substâncias. Por exemplo, existe um grupo de estudos nos Estados Unidos que começou a conectar com Hoffman, foi no México, pegou cogumelos mágicos, enviou para o Hoffman, que sintetizou e transformou também num produto psicodélico. E depois, esse produto foi mandado para as universidades americanas. E esse sistema teve que parar com o aumento da guerra às drogas. A política proibicionista chegou no mundo todo, parando completamente as pesquisas psicodélicas. Recentemente, essa pesquisa tem voltado. E a volta dessa pesquisa, eu acho que está muito relacionada ao nosso ambiente moderno, nosso mundo moderno, em que a vida individualista, isolada dos outros, se tornou mais comum. Problemas psicológicos como depressão, ansiedade e outras patologias mentais acabam tornando uma proporção de pandemia. Nesse ambiente, substâncias que se mostram mais seguras, mais eficientes e que têm menos tendências de criar dependência, como cogumelo mágico, LSD, DMT com a ayahuasca, essas substâncias começam a se tornar difíceis de ignorar. É por isso que muitos governos estão começando a se abrir para essas possibilidades. Grupos de pesquisas estão revelando que essas substâncias podem criar melhoras significativas em sintomas de depressão e ansiedade em apenas 1, 2 ou 3 experiências psicodélicas. E esses benefícios que essas substâncias trazem são duradouras, durando às vezes até mais de 1 ano. A pesquisa que foi interrompida com a guerra às drogas está voltando com toda a energia agora. Nesse ambiente temos que ressignificar e redescobrir a nossa relação com essas substâncias sagradas e entender como que essas experiências que elas causam podem nos ajudar a ter vidas melhores e como que a gente pode ajudar nós mesmos e as nossas comunidades com a ajuda da sabedoria da floresta. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.